Certamente você tem visto as notícias recentes dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos. Incêndios de grandes proporções e pessoas literalmente perderam tudo, perderam a casa. Algumas destas pessoas são milionárias, atores, né, do mais alto escalão de Hollywood, por exemplo. Enfim. E aí talvez você tenha visto também um vídeo que tem circulado aí, Instagram, redes sociais, de alguém dizendo que estes incêndios são castigo divino, porque na recente festa, na recente solenidade da entrega dos prêmios do Globo de Ouro, alguém teve a pachorra de contar quantas menções de agradecimento foram feitas e a quem. Então, X menções de agradecimento aos pais, aos diretores, a não sei quem, e tal, e tal, e tal, zero menção a Deus. Aí Deus ficou com raiva e mandou um incêndio para castigar. E aí quem fez esse vídeo publicou também um texto que aparece no Novo Testamento, na Epístola aos Gálatas, que diz assim: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Deus ficou com raiva, ninguém agradeceu a ele nenhuma vez, então ele castigou. E aí muita gente, quando a gente vai ver os comentários desse tipo de postagem, né? Muita gente dizendo, isso mesmo, é verdade, Deus castigou, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Bom, a gente não pode julgar a intenção do coração das pessoas, mas passa a impressão, veja bem, olha o que eu acabei de dizer, eu disse impressão, não posso afirmar, mas até parece que algumas pessoas acham bom que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque tem inveja de alguns que são milionários, são riquíssimos, tinham mansões maravilhosas, essas mansões foram reduzidas a pó, aí a pessoa pensa, eu não tenho uma mansão assim, o outro também não tem, então, que bom, eu não tenho, ele também não tem. Pode ser que seja isso. O coração humano, infelizmente, tem a marca da maldade, que a tradição cristã chama de pecado. Pode ser que seja. Mas muitas pessoas talvez até tenham uma ingenuidade, porque leem a Bíblia e não prestam atenção. Mas esse tipo de ingenuidade é negativo, uma ingenuidade que só prejudica. Porque pegam lá o versículo, né, da carta de Paulo aos Gálatas, que diz, de Deus não se zomba, totalmente fora do contexto. Todo texto tem um contexto. E a própria palavra já nos mostra o que ela quer dizer. Com texto, com o texto. O que com o texto? Bom, vamos pensar nisso. Não é difícil, o conceito não tem realmente nenhuma complexidade, você vai entender. Todo texto pertence a e tem um contexto que é social, geográfico, político, histórico, econômico, cultural, e a gente tem, na medida do possível, procurar saber qual é este contexto, que na maioria esmagadora das vezes é muito diferente do nosso. Textos produzidos há milhares de anos, vejam bem, que os textos mais recentes do Novo Testamento foram escritos há 2000 anos, então muita coisa mudou de lá para cá em termos de economia, formação da sociedade, relações políticas, etc, etc. Com isso eu não estou dizendo que a mensagem da Bíblia perdeu a atualidade, não é isso que eu estou falando aqui. Por favor, não me entenda mal de jeito nenhum. A gente pode procurar dicionários bíblicos, enciclopédias da Bíblia, bons comentários, que nós vamos encontrar informações a respeito deste contexto mais amplo, que envolve, eu vou repetir de propósito, questões sociais, políticas, históricas, culturais, geográficas. A Bíblia não caiu do céu pronta e acabada, de jeito nenhum. A Bíblia foi escrita em contextos históricos que se fazem refletir nos textos propriamente. Mas tem também um outro tipo de contexto, e para esse segundo tipo, que eu deixei em segundo e último lugar de propósito, que eu quero chamar muito a sua atenção aqui. É o contexto literário. E para isso, para ver o contexto literário de cada passagem da Bíblia, você não precisa de nenhum dicionário da Bíblia, de uma enciclopédia, não há necessidade.
Basta que você leia com atenção. E o que é o contexto literário? Aquilo que vem antes e depois do texto que você leu. E quando a gente vai ler lá o texto de Gálatas, a frase de Deus não se zomba, nós devemos ler o que vem antes e depois. As versões da Bíblia em português, especialmente as da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida, né? Tanto a revista corrigida quanto a revista atualizada, tem aqueles subtítulos em negrito. Esses subtítulos foram colocados pelos editores da Bíblia em português. A intenção deles é boa, mas eu estou cada vez mais convencido que erra muito mais do que acerta, porque levam os leitores a pensar que você leu um texto que tem esse subtítulo em negrito e que aquilo é uma unidade completa. Às vezes até é, mas na maioria das vezes não. É exatamente o caso desta passagem lá de Gálatas, de Deus não se zomba. O que Paulo está querendo dizer com de Deus não se zomba? Bom, deixa eu dizer para você o que Paulo não está falando. Não tem nada a ver com o incêndio na Califórnia. Ninguém no Globo de Ouro disse graças a Deus, aí Deus ficou com raiva e castigou. Não tem nada a ver com isso. Essa interpretação está totalmente errada. Não tem nada a ver com o Titanic, por exemplo, né? A frase, nem Deus afunda esse navio. Na viagem inaugural, o navio afundou, naufrágio terrível. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com uma inundação lá no Rio Grande do Sul. Ah, porque lá tem terreiros de Umbanda, então Deus ficou com raiva e castigou. Não tem nada a ver com isso. Essas interpretações estão todas erradas. Erradas. Absolutamente, completamente, totalmente erradas. Bom, se não tem a ver com isso, tem a ver com o quê, então? Paulo vai falar das obras da carne, em Gálatas 6, e carne em Gálatas 6 significa o quê? Inveja, explosões de descontrole emocional, a vida descontrolada, sem domínio próprio, uma vida com ódio no coração, orgias, tem a ver com isso, exatamente, tem a ver com isso. Não tem nada a ver com uma festa, uma solenidade como a do Globo de Ouro, e aí ninguém fala graças a Deus, Deus ficou com raiva. Não tem nada a ver com isso. Estou batendo nessa tecla de propósito. Tem a ver com essas atitudes que saem de dentro do coração de todo mundo. Sai de dentro do coração de todos nós, e que nós devemos vigiar para que não nos deixemos dominar por essas atitudes de ódio, de inveja dos outros, de orgulho, de soberba. Estas são as obras da carne, a respeito das quais Paulo nos adverte, para que tenhamos cuidado para não produzi-las. E em contraste, Paulo fala do fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, autocontrole, domínio próprio. É sobre isso que Paulo está falando. Vamos tomar cuidado, então, conosco mesmos. É muito fácil olhar para o outro e falar: ah, Deus castigou. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos tomar cuidado. Esse conteúdo faz sentido para você? Se você acha que sim, clica aí na mãozinha do joinha. O que você pensa a respeito? Coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.